Fala, rapaziadinha do canal, tudo bom com vocês? Aqui estou eu para mais um vídeo nessa segunda-feira maravilhosa que nós estamos tendo, para trazer para vocês não uma história só, mas 3 histórias reais. Hoje eu vou falar para vocês das incríveis e não tão reconhecidas, pelo menos até onde eu sei, Irmãs Brontë. Para você que não sabe, as Irmãs Brontë foram 3 irmãs que, no caso, elas foram associadas à aldeia de Thornton, na Inglaterra, Yorkshire. As Irmãs Brontë foram 3 irmãs, no caso, não foram apenas 3 irmãs, mas essas 3 irmãs se destacaram nessa família literária, que perderam a mãe muito cedo. E o pai sempre as incentivava a aprender cada vez mais. No século XIX, no caso, a mulher ela não tinha muito lugar nessa parte. Ela não tinha muito direito à educação e nem direito a fazer grandes publicações. Então, algumas mulheres elas usavam nomes de homens para fazer suas publicações, ou nomes que a gente não entende se é de homem ou se é de mulher, sabe? Como siglas, igual a autora de Harry Potter fez, J.K. Rowling. Mas as Irmãs Brontë, no caso, elas sempre foram incentivadas pelo pai delas a lerem, a aprenderem cada vez mais, a evoluírem. E isso pode-se dizer que virou uma coisa muito boa. As Irmãs Brontë futuramente se tornaram 3 incríveis autoras. São elas, as 3 no caso. É uma família de 7 pessoas, assim, 2 pais e 4 irmãos no caso. Os irmãos são a Charlotte, Emily e Anne. Aí tem o irmão Branwell e tem mais uma irmã que é a Maria. Mas as que se destacam, as 3, são a Charlotte, a Emily e a Anne. Por quê? Elas escreveram livros incríveis. Por exemplo, a Charlotte escreveu um livro que chama Jane Eyre. E esse é um livro que provavelmente você já conheceu. Se você conheceu ele, provavelmente foi por conta de um outro livro. Porque a Emily Brontë, ela escreveu um livro que praticamente todo mundo já leu. Se você, por exemplo, é o tipo de pessoa que tem experiência com leitura, mas experiência com leitura porque você já é um pouco mais avançado nisso, você lia alguns anos atrás, você pelo menos já ouviu falar do o Morro dos Ventos Uivantes. E esse foi o nosso incrível livro escrito pela Emily Brontë. Um livro que faz história até hoje. Um livro que conta uma história que fugia dos padrões daquela época, né? Porque, pra você que não sabe, as Irmãs Brontë foram as irmãs que meio que deram um pontapé inicial para a literatura gótica e de meio mais sombria, assim. Essa é uma literatura que, no caso, ela apresenta o lado mais... um lado obscuro, sabe? É um lado... Como posso te dizer? Elas escrevem romances, literalmente romances, mas não um romance que você tá acostumado, romance de amor, essas coisas. Elas mostram a parte ruim, a parte sombria do romance, a obsessão, o ódio, o ciúme, esse tipo de coisa. Então elas exploram cada vez mais essa escuridão, mais ou menos assim, colocando toques, inclusive, de morte no meio, entende? Até porque nessa época as pessoas morriam muito cedo, elas mesmas, a mais velha morreu com 39 anos, a que viveu mais, no caso, que se eu não me engano foi a Charlotte Brontë, que morreu em 1855, e elas procuram explorar cada vez mais isso, e isso é uma coisa extremamente importante para realçar a importância para realçar a vida da obra delas, entende? E só, porém, alguns filmes foram feitos desse livro e não foi tão bom quanto o livro, podemos dizer assim. Muitas vezes o livro ele retratava uma coisa que é totalmente sombria e o livro ele passava isso de uma forma bonita ou de uma forma que seja um romance normal e não um romance completamente sombrio, entende? Um romance totalmente ruim. Não ruim de má qualidade, mas ruim tipo, mostrando a parte ruim de alguma coisa. Morro dos Ventos Uivantes. E a Anne Brontë, ela escreveu A Inclina de Windfell, ou Windfell. E elas usavam nomes de homens, como eu te falei, que eram nomes de homens que tinham o mesmo sobrenome. Ou seja, quem lia o livro achava que todos eles eram irmãos, assim como elas, entende? E os nomes eram Currer, Alice e Acton Bell. Que tem mais esse sotaque, no caso, esse nome mais diferente, assim, porque elas eram inglesas, então... Aí aqui tem o que seria um retrato delas, ó. Eu gostei bastante disso aqui. E as Irmãs Brontë, elas escreveram essa obra, no caso,
E mais ou menos foram elas que começaram com esse gênero. O gênero que, tipo assim, meio que deu origem ao terror que a gente conhece hoje. E pega um pouco do romance que a gente conhece hoje também. Elas ficaram famosas, os livros delas fizeram sucesso principalmente por mostrar uma coisa que ninguém estava acostumado. Enquanto todo mundo estava, por exemplo, acostumado a ler livros que mostravam o lado bonito das coisas, elas mostravam a realidade, entende? A parte ruim das coisas. E é por isso que fez tanto sucesso. É por isso que o terror na literatura hoje faz tanto sucesso, entende? Porque mostra uma parte que literalmente as pessoas querem ver, mas não admitem que querem ver, mais ou menos. Que é como se fosse a parte ruim das coisas. E esses são livros que eu pretendo ler, principalmente o Morro dos Ventos Vivantes, eu vou ler sim. Quem sabe eu traga pro canal, fiquem atentos aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da história dessas três mulheres incríveis. Se inscreva no canal, deixe seu sininho e deixe seu comentário aqui do que você achou da história das três irmãs Brontë. E é isso, falou!